Começando aqui, gente, o segundo vídeo. Eu tô meio sem voz porque eu tô falando direto. A mágica da edição me permite cortar o vídeo em duas partes, mas a verdade é que eu continuei falando direto. Por isso que eu tô ficando sem fôlego. Então, passando para a segunda parte. A segunda parte eu vou falar de decomposição de vetores. Esse texto aí eu não vou ler, vocês leiam quando vocês pegarem o PDF. E o que é a decomposição de vetor? A decomposição de vetor vai ser o seguinte: eu tenho um vetor qualquer, que eu estou chamando de vetor A. Esse vetor A é um vetor que está numa direção qualquer. Melhor que ele esteja numa direção inclinada. Se estiver na vertical, se estiver na horizontal, não vai ter muita necessidade de eu fazer isso aí. Mas enfim. Então eu vou considerar um vetor A e os eixos x e y, que é essa imagem aí. Estou colocando a base do vetor A na origem desses eixos. E existe um ângulo entre o vetor A e o eixo x. O que eu faço na decomposição? A decomposição, ela vai pegar esse vetor A e vai transformar esse vetor em dois outros vetores que, quando somados, dão para mim esse vetor A. Esses outros vetores eu vou chamar de componente. Mas como é que eu faço isso? Eu vou projetar perpendicularmente o vetor A nos eixos y, nos eixos x e y. Então, tá aqui o meu vetor A, vou fazer uma projeção perpendicular até o vetor x, até o eixo x, vou fazer uma outra projeção perpendicular até o vetor y. É como se isso aqui fosse a sombra do vetor A no eixo x e a sombra do vetor A no eixo y. São essas as minhas projeções. Daqui, partindo da base do A, eu desenho dois outros vetores. Esses outros vetores são as componentes do vetor A. O que significa isso? Significa que se eu somar o vetor y, o vetor AY e o vetor AX, eu vou ter o vetor A de novo. Lembra lá da regra do paralelogramo? Dois vetores, a soma entre eles é um vetor que está no meio. Então é essa a situação que eu estou tendo aqui. O ângulo entre esses dois caras é 90 graus, porque eixo x e y é 90 graus, são os eixos ortogonais. Então aqui eu tenho essa minha decomposição. Quando eu faço isso que é decompor um vetor, tá? É transformar um único vetor em outros dois vetores. Por que a gente faz isso? Existem situações que a gente tem vetores em várias direções. E fazer operações de vetores em várias direções dá muito trabalho. Então, quando a gente faz esse tipo de decomposição, isso ajuda a gente a ter menos trabalho para fazer essas contas. Lembra lá do primeiro exemplo que eu tinha um vetor inclinado, um vetor horizontal, e depois eu tinha outro vetor inclinado, que era a soma utilizando a regra do polígono, de um vetor grandão. Para calcular aquilo ali, ia dar muito trabalho, porque eu tenho três direções diferentes ali, né, naquele exemplo. Se eu faço a decomposição do vetor A, que é inclinado, e o vetor C, que também era inclinado, eu vou ter dois vetores na vertical, que vai ser a componente vertical do vetor A e a componente vertical do vetor C. Aí depois eu vou ter a componente horizontal do A e a componente horizontal do C. Fica mais fácil eu fazer essas contas, porque eu vou ter três vetores na horizontal, o AX, o B e o Y, o ACX, e eu vou ter o AY e o CY na vertical para fazer essas contas. Dá muito menos trabalho. Vocês vão ver, eu vou mandar exercício para vocês vão ver que vai dar menos trabalho. Aí é o seguinte, quando eu fiz essa decomposição, o que eu estou tendo aqui? A decomposição ela dá para mim a direção dessas componentes. A componente vertical está na vertical, a componente horizontal está na horizontal. E eu tenho o sentido delas. O AY está de baixo para cima e o AX está esquerda para direita. Mas e o módulo disso? Né? Como é que eu acho o módulo disso? Então, para achar o módulo disso, eu vou brincar um pouquinho aqui de geometria. Então, o que eu vou fazer aqui? Peguei só o último gráfico que estava aqui. Representei ele aqui de novo. Desse gráfico, eu vou pegar só os vetores. Vou começar a limpar essa imagem para ficar mais fácil de entender. Então, vou pegar só os vetores. Assim que eu peguei os vetores, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor AY e eu vou mexer ele até esse ponto aqui, ó. Até essa região aqui, onde está essa projeção aqui.
Quando eu pego o vetor AY e mexo ele dessa maneira, eu não estou alterando ele, eu só estou mudando ele de lugar. Então, quando eu faço isso, o que eu vou ter? Eu vou ter esse triângulo retângulo aqui. Como o ângulo aqui entre o AY e o AX é 90 graus, se eu pegar o AX sem mexer a direção dele, eu mantenho esse ângulo de 90 graus. Aqui eu estou fechando um triângulo retângulo, né? Só que agora eu não quero pegar os vetores, eu quero pegar só o módulo desses vetores aí. Então eu vou pegar só o módulo deles. Então tirei essa notação de vetor, eu sei que esse tamanho vertical mede a y, eu sei que esse tamanho horizontal mede a x e esse inclinado mede a. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o módulo do vetor A e o cateto e os catetos são o módulo das projeções, das componentes, a x e a y. Quando eu tenho esse triângulo retângulo aqui, de boa, eu vou pegar só o triângulo retângulo. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o cosseno e o seno desse ângulo que está aqui. Quando eu fizer isso, o que eu vou obter? Aqui tem um pequeno erro, que é aqui está cosseno alfa e aqui o ângulo é θ. Aqui está θ. Então, isso aqui eu vou corrigir depois, vai estar corrigido no PDF. Peço desculpa de novo. Então, o cosseno de θ. Como é que eu calculo o cosseno de θ? O cosseno de um ângulo, no triângulo retângulo, como é que ele é dado? Eu vou pegar o cateto adjacente, que é o cateto próximo a esse ângulo, e vou dividir pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser AX dividido pelo A. Como eu quero saber o módulo de AX, eu não quero saber o cosseno do ângulo, eu vou deixar o AX sozinho. Então, o AX é igual a cosseno de θ. E o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto a y, a hipotenusa é o A, então meu AY ele vai ser A seno de θ. Aqui está sim, porque no computador ele pega do inglês. Então, no inglês o seno ele é representado por sim. Não é como a gente coloca que é SEN, sem. Então, não estranhem isso aqui, tá, gente? É só a forma que os outros países escrevem em inglês o seno. Então aqui eu tenho o módulo dessas componentes do meu vetor A. Então, vou sintetizar aqui o que eu falei para vocês. Se eu tenho um vetor A de componentes AX e AY, o módulo dessas componentes vão ser dados pelas seguintes expressões. AX, módulo de AX, né? Módulo das barrinhas do vetor AX, representa só por AX. Então, o AX é A cosseno de θ. Então, aqui, o A é só o módulo de A. Então, o módulo de AY, A seno de θ. E aqui acaba a parte de decomposição. Tá? Isso encerra o que a gente fala de de vetores no ensino médio. Então, eu vou mandar para vocês exercícios disso. Não está aqui no slide, mas eu vou escrever na publicação quais são os exercícios que eu estou passando para vocês. E é isso, gente. Não tenho mais nada para falar. Me encham o saco, tá, gente? Me procurem para tirar dúvidas. Eu tô aqui para ajudar vocês sempre que vocês precisarem, tá? Tanto que esse slide aqui ficou com bastante conteúdo. Ele tem muito mais conteúdo do que tá na apostila. Então, é isso aí. Beijo. Até a próxima aula, galera. Fui!